E aí, pessoal, bem-vindos a esta revisão explicativa esquematizada, pensada cirurgicamente para quem precisa de altíssimo rendimento no direito administrativo. A gente sabe que para quem está na batalha dos concursos públicos em busca daquela tão sonhada aprovação, tempo vale ouro. Então a nossa missão aqui é exatamente essa, pegar toda aquela teoria densa dos livros e transformar em algo visual, direto ao ponto, batendo só no que as bancas examinadoras realmente gostam de cobrar. Bora começar? Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, hoje vamos passar por regras versus princípios, o clássico mnemônico LIMP, o princípio da legalidade, a diferença sutil entre legalidade e juridicidade, as exceções a esse princípio e, para fechar, as dimensões da impessoalidade. Entrando na nossa primeira sessão, vamos começar estabelecendo uma base que não é tão básica assim, a famosa linha divisória entre regras e princípios no mundo jurídico. Olha só como a lógica de cada um é diferente. Para gabaritar a prova, é fundamental lembrar que as regras funcionam naquela lógica matemática estrita de se isso acontecer, então a consequência é aquela. É papum. Um exemplo clássico é a aposentadoria compulsória, quando se atinge uma certa idade. Bateu a idade, aposenta. Ponto final. Já os princípios, bom, eles são como a bússola do nosso sistema legal. Eles têm um grau altíssimo de generalidade, servindo como uma diretriz ampla, aquele norteador para a aplicação do direito como um todo. Saindo um pouquinho da teoria geral e pisando firme na Constituição, a gente chega num ponto que é literalmente memorização obrigatória para qualquer candidato. E convenhamos, apesar daquelas noções gerais sobre regras e princípios não caírem tanto assim nas provas, elas são os blocos de fundação que a gente precisa para dominar o que vem a seguir. Porque é a partir de agora que as bancas realmente começam a brincar com a nossa cabeça. E aqui está ele, o velho e bom LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o grande pulo do gato aqui, o que realmente derruba a galera desatenta, é o tamanho da abrangência desse artigo 37. Ele abraça todo mundo. Se aplica a absolutamente todos os poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, em todas as esferas de governo e tanto para administração direta quanto para indireta, viu? As estatais também estão no pacote. Ninguém escapa do LIMP. Vamos dar um zoom na nossa primeira letra, o princípio da legalidade. Esse cara é a própria espinha dorsal do Estado de Direito, garantindo que o Estado seja submisso às leis que ele mesmo cria. Alerta de radar ligado, pessoal. As bancas simplesmente amam testar a legalidade. É aquele tópico clássico que exige foco total, porque saber só o conceito básico não salva ninguém no dia da prova. Atenção máxima para essa armadilha, que é um clássico absoluto. Misturar a legalidade do setor privado com a do setor público. Na vida privada, a regra é a autonomia, certo? O silêncio da lei significa a liberdade total. É lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Mas na administração pública, a lógica inverte 180 graus. Lá, o silêncio da lei significa a proibição pura e simples. O administrador só pode dar um passo se a lei determinar ou, no mínimo, autorizar aquele passo. Ou seja, a atuação é sempre estritamente secundum legem, segundo a lei. Jamais contrária a ela e nunca além do que está escrito. E um detalhe importante, a palavra lei aqui entra num sentido bem amplo, englobando a Constituição, os atos primários e até os infralegais, como aqueles decretos e portarias que guiam o dia a dia do agente público. Agora, para blindar nosso conhecimento contra as pegadinhas mais cruéis, precisamos colocar a estrita legalidade lado a lado com o conceito muito mais moderno, a juridicidade. Para quem vai encarar provas mais casca-grossa, especialmente na área jurídica ou de controle, é indispensável saber separar esses dois conceitos, mergulhando um pouco mais fundo na doutrina avançada. A diferença é sutil, mas despenca em prova. Enquanto a legalidade clássica exige obediência à regra fria e estrita da lei escrita, a juridicidade quer mais. Ela puxa o freio de mão e diz: olha, o agente público precisa respeitar todo o ordenamento jurídico, incluindo os princípios implícitos. Na prática, isso amarra ainda mais a ação do Estado e reduz bastante aquela margem de discricionalidade administrativa. Passando para o próximo ponto, sabemos que no direito toda regra costuma ter a sua exceção, e as fronteiras da legalidade não fogem disso. Temos 3 cenários constitucionais que são as grandes exceções. Neles é possível restringir direitos sem uma lei formal prévia. O primeiro são as medidas provisórias, para aqueles casos de relevância e urgência. O segundo é o estado de defesa, decretado para manter ou restabelecer a ordem pública. E o terceiro, bem mais drástico, é o estado de sítio, que até exige o aval do Congresso. Esses 3 formam um trio de ferro das exceções à estrita legalidade. Seguindo o nosso passeio pelo mnemônico LIMP, chegamos ao I de impessoalidade,
Um princípio que tem uma natureza dupla bem peculiar e que costuma dar nó na cabeça da galera. A incidência da impessoalidade é altíssima. O segredo de ouro para nunca mais errar questão sobre isso é entender que a banca vai cobrar exatamente as duas facetas desse princípio. Precisamos separar isso em duas caixinhas. A primeira é a dimensão da finalidade. Os atos do governo existem só para o interesse público. Nada de ajudar amigo ou perseguir inimigo. Se isso acontecer, rola desvio de finalidade. A segunda caixinha é a vedação à promoção pessoal. Sabe aquela obra construída com dinheiro dos impostos? Ela não pode ter o símbolo do partido do prefeito ou o nome do governador para fazer propaganda política. É terminantemente proibido. E essa citação clássica do professor Celso Antônio Bandeira de Mello bate o martelo sobre isso. Na administração pública, amor ou ódio pessoal não tem espaço. A atuação tem que ser cega para qualquer preferência do agente público, porque o foco é 100% o interesse da coletividade. Por isso que esse princípio caminha de mãos dadas com a ideia de igualdade. Agora, tirando tudo isso do papel e da teoria, como será que a impessoalidade funciona na vida real da administração? É só olhar para o nosso dia a dia concurseiro. O próprio concurso público é a expressão máxima da impessoalidade. A licitação para fechar contratos, as regras de suspeição e impedimento no processo administrativo, tudo isso serve para garantir uma objetividade fria. Até a famosa e temida fila dos precatórios existe para isso. Não dá para o governo escolher quem ele quer pagar primeiro. Quem chegou antes na fila, recebe antes. Simples assim. O que nos leva diretamente à brilhante teoria da imputação. Basicamente, quando um agente público age oficialmente, aquele ato não é do CPF dele, é do Estado. Se um auditor da Receita te multa, não é a pessoa física dele multando a sua, é o próprio Estado aplicando a multa através dele. Isso consolida a ideia de uma administração totalmente institucionalizada. E para consolidar essa nossa revisão explicativa e garantir que o cérebro absorveu tudo, que tal um desafio rápido? Sem pescar nas anotações, quem aí consegue puxar da memória quais são aquelas 3 exceções constitucionais ao rigoroso princípio da legalidade que discutimos minutos atrás? Forçar essa lembrança ativa agora é o que vai garantir o ponto na hora da prova. Um grande abraço a todos os estudiosos de plantão, bons estudos e até a próxima revisão.